Eu já ouvi uma palavra também de bênção da parte de Deus. Eu já escutei muitas promessas, mas se passaram muitos anos e não aconteceu. Quem nunca se deparou com uma palavra de desânimo dessa? Ao contar empolgadamente sobre uma palavra que foi liberada para a nossa vida, a palavra de transformação, de cura, libertação dos filhos, da nossa casa. E ao ouvir isso a gente se depara com um desânimo terrível, porque a gente começa a se perguntar: será, Senhor, que o Senhor fará na minha vida também? Será que o Senhor falhará comigo também? Será que o que o Senhor falou comigo foi o Senhor? E a gente começa a questionar, a gente começa a colocar a nossa fé à prova. Aquilo que o Senhor falou com a gente à prova. Mas eu quero te perguntar hoje, eu quero que você raciocine e pare para pensar. O que essas pessoas fizeram com a palavra que foi liberada de Deus para a vida delas? Para pensar. Talvez Deus libere uma palavra de transformação para os nossos filhos, mas a gente não põe à prova, a gente não cumpre a palavra, a gente não segue. Não que Deus precise da ajuda de alguém, Deus não precisa da ajuda de ninguém, não. Deus não precisa da tua fé, pequena ou grande demais. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus não precisa da fé de ninguém. Porque Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para cumprir. Só que eu quero te perguntar, o que você tem feito? O que essas pessoas fizeram com a palavra que foi liberada sobre a vida delas? Eu quero te perguntar o que você tem feito com a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Sim, falando assim, sabe de uma coisa? Falando assim, eu lembro de Abraão. Eu lembro de Abraão quando Deus liberou uma palavra de bênção sobre a vida de Abraão. Deus não falou para Abraão: Abraão, eu vou te tirar do meio da tua parentela e vou te mostrar. Não, Ele disse: Abraão, saia do meio da tua parentela. Abraão, saia do meio dos teus, que eu te mostrarei, que eu farei de ti. E isso que Deus quer falar conosco nessa tarde. O que você tem feito com a palavra liberada sobre a tua vida? O que você tem feito com a palavra que Deus usou um profeta e falou contigo? Talvez há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Talvez o Senhor prometeu para você que iria libertar o seu filho. Talvez o Senhor prometeu que ia transformar o teu casamento. Mas você tem feito valer essa palavra? Você tem feito valer o que Deus proporcionou ao teu coração? Ou você ainda continua xingando aquele seu filho de vagabundo, de nóia, imprestável, inútil? Você ainda continua com aquelas intrigas bestas por qualquer coisa no seu casamento? Quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, não significa que a gente está com o poder nas mãos. Significa que Ele quer ver algo da nossa parte também. Ele quer ver o desejo da nossa parte de que aquela palavra aconteça. Se Deus liberou sobre a minha vida que Ele quer salvar o meu filho, a minha filha, eu tenho que fazer valer essa palavra. Eu tenho que fazer valer, eu tenho que profetizar bênção, vida para a vida dos meus filhos. Eu tenho que profetizar vida dentro do meu casamento. Eu tenho que profetizar vida, bênção, vitória para dentro da minha história. Eu também recebi uma palavra, o Senhor liberou sobre mim uma palavra, mas se eu tivesse de braço cruzado até agora, talvez o Senhor não faria algo por mim. Não que o Senhor não tem poder para fazer, mas o Senhor sim. O Senhor gosta, o Senhor ama ver que a gente está disposto a viver o que de bom Ele tem para nós.
Ele quer ver que a gente está disposto a viver a perfeita, agradável vontade de Deus, que é para as nossas vidas. Mas talvez a gente não faz valer essas palavras, a gente escuta por aqui, sai por aqui, a gente continua na mesma vivência, a gente continua nas mesmas práticas, a gente continua sentado de braços cruzados, a gente continua no mesmo lugar. Quando Deus falou para Abraão, ele disse: Abraão, sai do meio da tua parentela. Ele disse: Abraão, tome uma atitude e saia. O Senhor poderia muito bem fazer algo ali, no meio da parentela de Abraão, ali é onde ele estava. Deus não precisava tirar Abraão dali para poder fazer alguma coisa para Abraão. Mas ele disse: sai, Abraão, no meio dos teus. E falando assim, sabe de quem eu lembro também? Eu lembro de José. Eu lembro de José. Deus não falou com José da mesma forma que falou com Abraão. Mas ele revelou em sonhos a José o que ele gostaria de fazer, o que ele queria fazer com José no futuro. A bênção que ele estava preparando para José. E José, ao ser vendido pelos seus irmãos, ele poderia ter perdido todas as expectativas. Ele poderia ter perdido todas as esperanças. Ele poderia ter pensado assim: tudo que eu sonhei, tudo que eu planejei, tudo que o céu liberou sobre mim é uma mentira. Porque o que eu estou vivendo hoje é uma realidade totalmente diferente do que eu imaginava. De que como poderia ser. Mas sabe o que José fez? José tentou ser o melhor dele em todas as situações que ele estava. Ele tentou ser o melhor, mesmo sendo escravo. Ele tentou ser uma pessoa melhor, mesmo estando preso, calabouço, jogado, sendo vendido, sendo traído. Ele tentou se posicionar, ele se posicionou da maneira melhor, da mais possível maneira melhor, para que ele vivesse o que o céu liberou para ele. E ele chegou lá. José poderia não ter sua história contada na Bíblia, porque ele poderia ter desistido pelo meio do caminho. Porque o céu liberou uma palavra para ele e ele poderia falar: não, eu estou vivendo uma situação totalmente contrária. Eu estou ouvindo coisas totalmente contrárias. Mas não. José se posicionou no meio do vale. José se posicionou no meio da luta. E é isso que você tem que fazer hoje. Se posicione. Para de ficar escutando: ai, porque o Senhor falou para mim e não fez. Ah, porque o profeta profetizou para mim e não aconteceu. Para de ouvir essas coisas. Para de ouvir essas pessoas. Se posicione você. E quando você ouvir alguém dizer assim para você, você diz: o que você fez com o que o céu liberou sobre a tua vida? O que você fez com o que Deus liberou sobre a tua vida? E faça essa pergunta para você mesmo hoje. O que você fez com o céu? O que você fez com o que o céu liberou sobre a tua vida? Eu te digo: faça valer cada palavra que o céu te liberou.